Permanecer firme numa mesma direção, quando todas as coisas estão lhe empurrando para lá e para cá, não é fácil. Mas nas leituras de hoje, veremos Davi enfrentando muitos momentos complicados, mas Deus sustentando seu servo. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo reine sobre sua vida. A nossa leitura de hoje são 5 salmos, Salmo 54 até o 58. Todos esses salmos foram escritos por Davi. Davi enfrentou muitas adversidades e nestes salmos a gente consegue perceber que de fato ele estava vivendo momentos de forte aflição. Por exemplo, o Salmo 54 narra o momento em que os ifeus vieram dizer a Saul que Davi estava entre eles, ou seja, uma forte ameaça de morte estava sobre Davi. Naquele momento ele pôde clamar a Deus e dizer: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. E ele diz que Deus era o seu ajudador. No Salmo 55, ele fica entristecido porque as pessoas que lhe traem são pessoas que eram seus amigos. Como é difícil enfrentar uma traição. E ele diz assim: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, o homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. E ele diz: juntos andávamos e nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. Observe, era um irmão de fé. Alguém que estava andando com ele, batendo no ombrinho assim, quando ele menos espera, esse lhe levanta o calcanhar. Não é fácil lidar com isso. Ele chega a dizer ainda neste salmo: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Você já deve ter visto isso acontecer em sua vida. Pessoas que estavam ao seu lado, mas quando você menos espera, eles estavam desandando a boca, falando de você pelas costas. Não é fácil lidar com isso, especialmente se eram pessoas que você confiava. Ainda no Salmo 56, com essa mesma tônica de afrontas, dificuldades, ameaças, traições, agora o texto fala de perseguições. O Salmo mostra o momento que Davi escreveu, exatamente quando os filisteus o prenderam em Gate, uma referência à história que está lá em 1 Samuel capítulo 21. Naquele momento que Davi viu a morte chegando bem perto dele, ele pôde declarar: em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Em meio às adversidades, momentos de crise, traição, perseguição, ameaça de morte, Davi fortalecia a sua confiança no Senhor. E a gente percebe isso em todos esses salmos. Ele declara no Salmo 57: em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Ou seja, ele conseguia se refugiar em Deus, descansar em Deus, especialmente naquelas horas mais complicadas. Quando ninguém estiver do seu lado, refugie-se no Senhor. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. E no Salmo 58 ele reafirma isso ao dizer: na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. É muito importante aprendermos com Davi a confiar em Deus mesmo nas horas mais difíceis, porque geralmente a gente desanima, a gente desconfia de todo mundo, deixa de acreditar que Deus pode ser justo nesse mundo. Davi, mesmo cercado de tantas adversidades, ele se manteve firme. E num desses salmos ele diz: firme está o meu coração. A confiança de Davi estava no Senhor. E isso lhe dava condições dele perseverar. A vida de Davi aponta para Cristo, que também viveu cercado de oposição, de traição, de gente que se levantou contra ele, inclusive dentro do próprio colégio apostólico. Mas Cristo resistiu até o fim, se entregou na cruz para nos salvar e sabe muito bem o que é padecer. Ele é poderoso para nos socorrer, porque ele socorreu Davi. Ele socorre a nós, ele pode lhe socorrer nas horas que você estiver desacreditado, desanimado, perseguido, humilhado, traído.
Saiba que há um Deus nos céus que se preocupa com você, que sabe de tudo que você está passando. Portanto, entregue tudo nas mãos dele. Confie nele. Firme seu passo no Senhor e declare também, como Davi, eu creio que há um Deus que julga na terra. Eu vejo muita maldade ao meu redor, muita oposição, muita coisa errada, mas eu creio que há um Deus justo e correto. Ele fará a sua vontade prevalecer. Eu posso até não ver, mas eu creio. Viver pela fé no Filho de Deus traz esperança para o nosso coração, para enfrentarmos as adversidades com força e determinação. Que Deus abençoe sua vida e que as reflexões dos Salmos de hoje te levem a orar a Deus, conforme o modelo bíblico, e assim fortalecer a sua confiança no Senhor. Que Deus te abençoe.